Olha, eu sou da opinião que toda sentença jurídica, toda ela, criminal, civil, seja lá o que for, deveria incluir também um pedido público de desculpas, o mais vexatório possível. Se puder ficar chorando, o nariz escorrendo e tal, seria melhor ainda. Porque eu acho que tinha muita gente que ia pensar duas vezes antes de fazer merda. Você certamente ouviu o caso da mulher que fez um vídeo falando que alguns caixões estariam sendo enterrados com pedras e paus para dizer que eram vítimas de Covid-19, de coronavírus. Essa moça, Valdete Pereira Zanco, gravou esse vídeo e aparentemente era inicialmente para um amigo seu, porque ela menciona um amigo por nome no vídeo, mas aí o vídeo foi compartilhado em exaustão e viralizou, ganhou o país, o que alimenta essa paranoia maluca de algumas pessoas de que o Covid-19 basicamente não existe, que não estão morrendo pessoas, que não é tão grave assim, que não é tão sério assim. A gente tem um presidente da República que fala coisas como: isso é uma gripezinha, eu que tenho um histórico de atleta, não preciso me preocupar, se pegar ia ser só alguns sintomas leves, nem dá nada. Falando no nosso ilustríssimo presidente Jair Bolsonaro, a moça Valdete Pereira Franco, o nome dela? Zanco, Valdete Pereira Zanco. Ela não fala isso no vídeo de forma explícita, mas ela usa alguns termos e algumas palavras-chave que deixa bastante claro com qual espectro político ela se orienta. Vou mostrar o vídeo daqui a pouco, mas atente, que ela fala coisas como: isso a Globo não mostra. Ela repetidamente critica o prefeito de Belo Horizonte, que é um político que emitiu várias críticas à maneira como Jair Bolsonaro tem se conduzido perante a epidemia. Além de não levar a sério o risco do Covid, do coronavírus. Né? Esse afã conspiratório de que isso aí estão exagerando os números. Não, a gente sabe muito bem de que lado essa pessoa tá. E olha só, eu imagino que algumas pessoas vão dizer assim: Isa, mas você não tem que politizar a situação. Tem sim, nesse caso acho que tem sim. Porque quanto mais pessoas dão razão aos líderes, aos governantes que têm esse mesmo tipo de retórica, a situação fica pior. Então sim, eu me vejo incapaz de não politizar a situação. Olha o vídeo que essa irresponsável gravou. Fernandes, deixa eu falar uma coisa pra você. A última notícia, né, que a Globo não vai falar. Mas aqui em Minas está acontecendo um caso muito engraçado. Principalmente lá em BH. Você sabe quem que é, né, o prefeito de BH, né? Lá tá infestado de coronavírus. Aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH. Assim, a própria família tá enterrando, porque não tá dando tempo dos coveiros enterrar, para não ter aglomeração de pessoas, sabe? Aí o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira. Palhaçada, não. Fala a verdade, esses políticos. Você sabe quem que é o prefeito de lá, né? De BH. Gente, por que a Globo não filma isso? Mas já que vai espalhar e o povo tá filmando. Esse era o vídeo, né? Que ela acusa uma conspiração em que estariam então enterrando paus e pedras para inflar os números das mortes, para então, eu imagino, prejudicar o presidente. Aparentemente é uma conspiração no mundo inteiro, tá? Não tá morrendo ninguém, em lugar nenhum. Ou então, tá morrendo lá, mas não tá no Brasil. Eu não entendo exatamente qual é o processo do raciocínio, supondo que estão raciocinando quando fizeram uma merda dessa, né? A mulher, obviamente, eu vou dar esse crédito pra ela, não esperava que o negócio fosse bombar, porque ela claramente enviou isso pra um amigo, que enviou pra outro, e aí explodiu, né? Eu não acho que isso isenta a responsabilidade dela, porque quando você pega o seu celular pra falar uma irresponsabilidade completa dessa, um sem noçãozismo desse, e espalha por grupo, você sabe, a mulher tem cara de tia do Zap Zap do caralho, ela deve saber que esse tipo de coisa se espalha nas redes sociais, no WhatsApp, coisas do tipo. Então eu não acho que essa desculpa, que ela inclusive deu através do seu advogado, a gente vai já falar sobre isso, de que eu não sabia que isso ia se espalhar. Foda-se, maluco, você inventa um boato irresponsável desse, não quero saber se você achava que a parada ia explodir ou não, você ainda é o paciente zero do que aconteceu. A polícia quis saber quem era esse inconsequente espalhando esse tipo de fake news e o resultado foi esse vídeo vergonhoso
que ela teve que gravar pedindo desculpas. Então, bom dia para todos. Agradecer também a Polícia Civil que está aqui, veio aqui para me esclarecer, pedir desculpa, pedir perdão para o prefeito de BH, para o governador, Estado de Minas Gerais e para as famílias que se sentiram entristecidas com aquilo. Quero aqui diante, de todos pedir desculpa, perdão. Não era a minha intenção, eu não propaguei. Mas eu quero agradecer e dizer que eu estou arrependimento, muito triste, sofri bastante com tudo isso que aconteceu e estou aqui para pedir desculpa e perdão. Tá? Pois é, essa irresponsável do caralho fez essas acusações conspiratórias e tal. A polícia foi atrás para saber quem era essa pessoa. Aqui um trecho da matéria, o link como sempre na descrição 2020, um link, um like, se liga nisso aqui. Pela manhã, o delegado Wagner Salles, chefe do 1º Departamento de Polícia Civil de Belo Horizonte, chegou a cogitar a prisão preventiva da autora, mesmo sem tê-la identificado. Além disso, lembrou que ela poderia ser acusada de crime de denunciação caluniosa, difamação contra a autoridade pública e contravenção penal de provocação de tumulto ou pânico. As penas, para esses casos, somadas, podem chegar a 9 anos de prisão, além de multa, disse ele, sem saber que Valdete já havia se apresentado em uma delegacia. Com medo das consequências da merda que ela tinha feito, a Valdete vai, então grava um segundo vídeo. E eu acho que a parte mais engraçada desse segundo vídeo é que ela agradece, entre outras coisas, a Polícia Civil por estar ali. Então me parece que rolou assim um... É o que eu tô falando, mano. Eu acho que toda sentença jurídica deveria vir com isso também. A polícia vai lá na sua casa, no seu local de trabalho, ou seja lá onde for, e faz o seguinte, tá aqui o seu celular, grava aí o vídeo pedindo desculpa, falando que você é trouxa, pedindo perdão pelo vacilo. Eu não entendo o que se passa pela cabeça de alguém. A Valdete, inclusive, falou na matéria, fica mais claro, que ela ouviu falar isso de alguém, aí na loja onde ela trabalha, ela atendeu um cliente que também tinha ouvido falar algo assim, e para ela isso bastou para confirmar essa teoria de conspiração, de que não tá morrendo ninguém, ou não tá morrendo tanta gente assim. Eu não sei exatamente o que é que eles acreditam, mas o ponto é que ela acha que é crível a ideia de que estão enterrando paus e pedras em caixões vazios para aumentar o número de aparentes mortes pelo Covid-19. E aí, é óbvio, ela deixa bem claro, você sabe quem é o prefeito lá de BH, você sabe quem é o prefeito lá de BH, sem explicar o que ela está insinuando com isso. Considerando que o prefeito de Belo Horizonte é alguém que fez várias críticas ao presidente Jair Bolsonaro por causa da crise, como eu já mencionei, pra mim, me parece que ela estava, e é isso que é ironia, né? Ela estava politizando a situação, a meu ver. Então, pra mim, é indivorciável. Eu tenho que mencionar que tem um lado muito claro durante toda essa situação, que está constantemente diminuindo os riscos, menosprezando, falando que não dá nada, que isso aí é uma gripezinha. Então, eu acho que sim, quando tem um lado político que está sendo extremamente irresponsável, eu não acho que é errado ressaltar isso. Por favor, se você tem parentes mais velhos que tem esse hábito de compartilhar coisas que eles ouviram olha, eu vou ter uma certa boa vontade, tá? Eu entendo de certa forma. Essa galera mais velha, que não cresceu com a internet, com a velocidade de informação, que são pessoas mais, de forma geral, são mais crédulas. Elas veem uma coisa e acreditam, porque não sei por que eles são assim exatamente. Se você tem mais tempo de vida, minha concepção, você deveria ter mais experiências de que coisas que você vê por aí às vezes não são verdadeiras, né? Então, ainda mais quando é um boato de internet, de WhatsApp. Eu tenho constantemente que falar isso. A gente mora num país onde já se matou pessoas por causa de boatos de Facebook, de WhatsApp, de que a pessoa estava envolvida com bruxaria. Então você para pensar que no Brasil se matam pessoas por causa do tipo de superstição que era comum na Idade Média. Então eu peço aqui encarecidamente que você me faça um favor. Vá hoje no grupo da sua família, se você já não fez isso, e compartilhe ou esse vídeo ou a matéria que está aí no link da descrição, o que for mais fácil que você achar, para você alertar os seus parentes mais velhos, porque isso é uma coisa de parente mais velho. Alerte os parentes mais velhos, eu vou fazer isso no meu grupo de família, que as pessoas que compartilham essas conspirações malucas e revoltantes, elas não apenas estão fazendo um profundo desserviço, porque no nosso país, o último número que eu li foi 9 mil, mas ao momento que eu estou gravando esse vídeo, eu falo com total segurança que eu sei que quando eu publicar isso aqui já vai ter passado de 10 mil vítimas fatais do Covid-19. Então, a gente está passando por talvez o mais grave
surto, né, de epidemia de doença que definitivamente eu vi em minha vida. É gravíssimo, é gravíssimo. Então você compartilhar uma notícia que leva as pessoas a levar com menos seriedade é um negócio, é literalmente criminoso, como foi o que aconteceu aí com a Valdete. Então vale pro seu tio, pra sua mãe, pra sua avó, pra sei lá quem. Olha que vergonha que seria você tendo que, com a polícia ali na porta, gravar um vídeo pedindo desculpa pelo vacilo. Então tente que use o erro da Valdete para conscientizar os seus parentes mais velhos, que seriam vítimas usuais desse tipo de boato, que passariam isso pra frente, que gravariam um vídeo em tom de revolta, passando pros contatos, sem saber que isso pode viralizar no país inteiro e de repente tá a polícia na sua porta mandando você pedir desculpa oficialmente em vídeo vexatório. Esse vídeo teria sido mais delicioso se ela estivesse chorando ainda por cima. E eu ainda acho que ela não se desculpou bastante. Porque tem um trecho do vídeo que ela fala assim: eu peço desculpa às pessoas que eu ofendi ou coisas do tipo, que não é bem uma desculpa. Você está basicamente transferindo a responsabilidade para as pessoas, dizendo que o errado foi ela por se ofender ou por se entristecer. Esse vídeo, ela deveria ter sido o seguinte: se eu fosse o roteirista, o diretor dessa película aí, sensacional, da velha boomer pedindo desculpa pelo vacilo, de ser irresponsável, de compartilhar notícia falsa. Ela tinha que falar o seguinte: olha, eu fui burra de ver alguma coisa e essa coisa confirmando os meus vieses políticos, porque, como eu falei, é político. O que ela fez foi motivado por política, que é o pior da situação. Eu fui burra, eu ouvi algo, e aí eu ouvi esse algo de novo, e na minha cabeça burra, ouvir a mesma coisa duas vezes significa que aquilo é verdade. E aí eu vou e falo com... E o pior era o tom de deboche, sabe aquele tom de quem sabe que tá certo? Que, olha, tá vendo que tá cheio de Covid, de corona lá, e estão enterrando gente, estão enterrando caixão vazio com pau e pedra. Ela tá praticamente falando sem falar que você que acredita nisso, nessas pessoas que morreram, é o tolo da situação. Então... ela provavelmente vai escapar disso aí, ela não vai ser presa realmente. As notícias gostam de falar, se somadas as penas iam chegar a sei lá quantos anos, além de multa. Ela é muito provavelmente réprimária, então ela provavelmente não ia pegar nunca, não ia precisar um dia na cadeia. Mas que o susto foi o suficiente. É foda, mano. É duas epidemias que a gente tá passando nesse momento. É a epidemia de Covid e a epidemia de burrice, que talvez seja até pior. O que você acha sobre isso? Coloque aí como sempre nos comentários. Você nos segue nas redes sociais. O que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários aí embaixo. O link tá na descrição dos artigos que eu mencionei aqui. Me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, essa porra toda. Vou ficando por aqui e até a próxima.